Bom, boa noite a todos, pessoal. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos semanais do Evangelho, ainda no capítulo 11 hoje, falando sobre egoísmo. A Carol, apesar de estar curtindo um descanso merecido, está presente hoje nos bastidores, gravando tudo, cuidando de tudo. Se a Carol fosse egoísta, ela poderia dizer: eu vou viajar, não quero nem saber de vocês, mas Carol não é egoísta, então ela está fazendo os bastidores da nossa reunião. Então, hoje nós vamos falar sobre egoísmo. É um ponto bem importante para a nossa evolução, e mais para frente eu vou dizer para vocês por quê, embora me pareça meio claro. Então, hoje o Marcelo vai nos dar o prazer de ler, de ler para a gente essa passagem do egoísmo, né? Então, vamos abrir aqui, eu vou passar para o Marcelo para a leitura, que gentilmente vai fazer essa leitura. Então vamos lá. Vamos elevando o nosso pensamento ao Cristo, acalmando o nosso coração, ouvindo a voz do nosso espírito e dizendo a Jesus: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje para aprimorar os nossos estudos do Evangelho e facilitar a nossa jornada pelos caminhos de Deus. Agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, damos início aos nossos estudos coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Marcelão, pode nos dar honra? Vamos lá. Boa noite. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que me importa? Ele disse aos judeus: Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a, essa, é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão desta lepra do coração humano que o cristianismo não deve ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de estipar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Estipar o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já o tempo de a humanidade vestir o traje viril, e, para isso, é preciso, primeiro, estipá-lo de vosso coração. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vós desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações.
a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Egoísmo. Aí a gente pergunta assim: a gente é importante no planeta? E aí a gente para e pensa, mas eu sou tão pequeno, sou tão ínfimo, não sou tão importante no planeta. O egoísmo é a fonte de todas as misérias desse mundo, disse o Evangelho. E também disse no Evangelho: expulsai o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos, para que ela possa evoluir. Mas para isso, expulsai antes de vosso coração. Então, qual é a minha importância no planeta Terra hoje? Se eu expulsar o egoísmo do meu coração e todos os outros vícios morais que eu tiver, o planeta Terra fica com um pouquinho menos de vícios morais, incluindo o egoísmo. Porque se eu tirar uma gota do oceano, o oceano fica com menos água. É uma infinidade, mas ele fica com menos água. Se eu tirar, se eu livrar o meu coração do egoísmo, o mundo, o planeta, fica menos egoísta. Olha como eu sou importante no planeta. Se cada um de nós tirar o egoísmo, o planeta fica muito menos egoísta. Mas, puxa, eu não sou um cara egoísta. Eu sou um cara bom, sou um cara caridoso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Não é para responder, é para pensar, para refletir. Eu e o meu irmão somos só nós dois no mundo. Não tem pai, não tem mãe, e os outros irmãos não existiram. Só eu e meu irmão. Os dois filhos únicos do meu pai e da minha mãe que já morreram. Eu tenho minha família, meu irmão tem a família dele. Os dois têm uma situação econômica igual. Eu me preocupo com minha família. Eu pago seguro de carro, eu pago seguro saúde e eu guardo dinheiro. O meu irmão vive todos os dias como se fosse o último dia da vida dele. Um dia ele acerta, mas ele está vivendo e gastando. Ele não faz seguro de nada, não faz seguro de saúde. E eu toda vez falo para ele: meu irmão, faz o seguro saúde para você e para sua família, faz o seguro do carro. Vamos lá, vamos. E ele, não, aqui, não, dinheiro é para gastar, dinheiro para se divertir, para viajar. E eu guardo dinheiro para comprar um carro novo, carro moderno, um carro bonito. O carro que eu tenho me atende perfeitamente.
atende a mim e a minha família perfeitamente. Mas eu, buscando uma melhora de padrão, uma melhora de qualidade, estou atrás de um carro novo. Conseguiu dinheiro para comprar um carro novo. Meu irmão é diagnosticado com uma doença rara, que se ele não sofrer uma cirurgia em uma semana, ele pode morrer. A cirurgia é o preço do meu carro. Eu compro o carro novo e digo, isso é plantio do sua semeadura, é colheita do seu plantio. Eu avisei você, eu falei para você. Eu sempre disse para você fazer seguro-saúde, cuidar da saúde, você nunca deu atenção para mim. Agora você vai colher aquilo que você plantou. Ou eu pago a cirurgia para o meu irmão e esqueço o meu carro. Não respondo, reflita. E tem que ser sincero. Vamos tirar dinheiro da parada. Meu irmão tem uma, um mal dos rins e uma vida desregrada. E eu sempre tive uma vida regrada. Em determinado momento da vida, os rins entram em falência, meu irmão tem um problema renal. Faço o teste e eu tenho compatibilidade para doar o rim para o meu irmão. Vou ao hospital e o médico diz: olha, você doar o rim para o seu irmão, tudo bem, mas a sua vida vai ficar restrita. Gente, eu não sei se é assim, eu não sou médico, estou criando uma situação fantasiosa na minha cabeça, tá? Mas a sua vida vai ficar restrita. Você vai ter que deixar de comer isso, beber isso, de viajar longe, você não pode mais beber tanto de água, enfim. Você vai ter uma série de restrições na sua vida que com dois rins você não precisaria ter, mas com um só você vai ter. Eu doaria um rim para o meu irmão, deixaria de Deus a minha vida tranquila, gostosa e passaria a ter uma vida regrada por causa dele? Parece que essas respostas são fáceis, mas elas não são. Elas são muito difíceis. Porque a gente imagina aquilo que a gente não está passando. Mas quando a gente passa, a coisa é difícil. É diferente. Porque não é assim, eu vou regrar, mas eu doaria o rim para o meu irmão, porque, poxa, tudo é pro resto da vida. Você vai doar um rim para o seu irmão, você vai salvar a vida dele, mas você vai ter limitações e restrições pro resto da sua vida. Não é só para aquele dia da doação, da cirurgia. E aí, a gente lembra daquele. É uma historinha, uma anedota que se conta no meio espiritualista, que um sitiante foi entrar numa comunidade. E o presidente da comunidade se apresentou para ele e falou: só que aqui é uma comunidade, um pessoal que morava no meio do mato, lá, longe da cidade. E o presidente da comunidade se apresentou para ele e falou: só que aqui a gente não tem dinheiro. E aqui um não pode ter mais que o outro. Então, se você for entrar na comunidade, metade do que você tem que ser nosso. E o resto fica para você. E o presidente da comunidade falou para ele assim: se você tivesse dois sítios, você doaria um sítio para a comunidade? Ele falou: doaria, doaria. Se você tivesse duas vacas, você doaria uma para a comunidade? Ele falava: doaria, doaria sim. E se você tivesse duas galinhas, você doaria uma para a comunidade? E ele parou, respirou, pensou. E o presidente falou: por quê? Você não doaria uma para a comunidade? Ele falou: pois é, que duas galinhas eu tenho. Então, a hora que chega no que a gente tem, no que precisa mesmo fazer, a gente recua. Por mais que isso represente a vida de outra pessoa. E é desse egoísmo que se fala. Porque o meu convencimento é de que este corpo não me serve
para a eternidade. Esse corpo me serve para o agora. E se esse corpo me serve para o agora, ele vai ter que servir para o meu irmão. Mas a gente está meio longe disso ainda. A gente não consegue interpretar a morte como uma continuidade do espírito e uma cessação da matéria. Né? Então a gente fica nessa questão de egoísmo, de caridade, porque a caridade e o egoísmo é dar aquilo que o outro precise, ainda que lhe faça falta. Não é dar o que excede. Isso não é caridade, gente. Isso é obrigação. E tem gente que nem isso faz. Nem isso dá. A caridade é eu estar com fome e ter um prato de comida e eu dividir com o meu irmão. Ao invés de comer tudo sozinho, porque eu estou morrendo de fome. Isso é egoísmo. Então, o egoísmo é uma falha moral, como a ganância, como a inveja, como tantas outras falhas morais que a gente cultiva ainda e que a gente precisa vencer. Porque não basta eu ter, eu tenho que me solidarizar com o meu irmão que precisa. E aí você fala, puxa, mas esse cara, ele teria que ter. Pô, eu falei para ele lá atrás. Eu falei para ele que precisava. Eu falei para ele que era assim, assim, assado. E ele não fez nada. E agora está aí, todo estrupiado. Guardadas as devidas proporções. Por favor, guardadas as devidas proporções. Se eu falar para o meu cachorro que ele tem que beber água limpa que eu ponho para ele, não a água da chuva que corre na calçada, porque ele tem mania de beber água que corre na calçada, não vai adiantar eu falar para ele. Se ele beber aquela água, ele vai ficar doente. Que ele tem que beber água limpa, porque ele não entende a diferença das águas. Então não adianta eu falar para uma pessoa que não está evoluída, que não está preparada para entender, que se ela não semear hoje, ela não colhe amanhã. Mas que ela vai ter que colher de qualquer jeito. E se ela não plantar nada, ela não vai colher nada. Se ela plantar ódio, ela vai colher ódio. Se ela plantar cuidado, ela vai colher cuidado. Se ela plantar amor, ela vai colher amor. Porque as pessoas não estão preparadas para entender. Então, a caridade, que é o oposto do egoísmo, tem que ser circundada de compreensão, de empatia, de resignação. Porque nem todo mundo entende como funciona a lei como nós entendemos. Assim como uma criança que você avisa ela, não põe o dedo na tomada que vai dar choque. Não põe o dedo na tomada que vai dar choque. A criança vai parar de pôr o dedo na tomada quando? Quando ela enfiar o dedo na tomada, tomar o choque. Não vai adiantar você falar. Aí ela vai falar, opa, ele tinha razão. Exatamente é assim com o meu irmão. Porque ele só vai dizer, ele tinha razão quando acontecer. Porque enquanto não acontecer, ele vai achar que eu estou exagerando. Desculpa, gente. Mas a hora que acontecer, ele fala: puxa, eu aprendi pela dor. Mas meu irmão tinha razão. Certo, gente? Comentários? Diga, Rosinha, quer falar para falar. Muitos comentários.
porque assim, muitas vezes a gente ajuda o nosso irmão, e eu falo por experiência própria, ajuda o nosso irmão quando ele está a precisar e está ali sempre durante muito tempo, e quando dá fé, que foi no meu caso, quando damos fé, não estamos a ajudar. Estamos a criar um vício de estar sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar. E então aí depois é a tal coisa de causa e efeito, que eles nem precisam de padecer. A gente deixa de dar e a gente passa a ser um monstro da família. Também acontece assim. E Pois depois, é. e depois até fazem obras, não é? Nas casas deles e dizem assim: olha, como somos três, tu tens que pagar tanto, mas as obras não são minhas. Mas somos três. Mas não há nada para ninguém. Porque o hábito é tão grande, é pior do que o hábito do padre. É tão grande que a pessoa está sempre a dar, que depois acaba por ser um vício. Sim, o que se tem que distinguir um pouco, Rosinha, é caridade de mimo. Nem é mimo, é vício mesmo. Vício de pedir. Vício de dizer assim: ai meu Deus, não tenho nem para comer. E afinal de contas, quando a gente vai a ver, não é para comer. Essa é uma linha bem tênue. Eu educar Exatamente. a pessoa para a vida e eu ser caridoso. Hum? Eu sou caridoso com meu filho quando eu digo para ele: previna-se, porque isso vai acontecer com você lá na frente. Mas eu não sou caridoso com o meu filho quando eu protejo ele daquilo que vai acontecer lá na frente. Porque aí ele não aprende a viver. Aí ele aprende a ser dependente de mim. E eu vou morrer antes que ele, pela ordem natural das coisas. E a hora que eu morrer, ele fica igual um passarinho que saiu da gaiola e não sabe para onde ir. Então, isso tem uma diferença tênue aí, né? Hoje em dia, eu não vou entrar nisso, que é meio polêmico, mas muito pai e mãe faz isso com o filho hoje. E quando esse filho sai para o mundo, esse filho se perde completamente quando ele sai para a vida. Porque a vida não tem dó, ela não tem carinho pelas pessoas, ela vai tratar todo mundo igual. Então, há que se distinguir a caridade, que é quando precisa, quando ele não tem, ele precisa por quê? Para sobreviver, para comer. Porque ele está desamparado, ele precisa de um abraço, de um acolhimento, daquilo que eu dou para contemplar o luxo do outro. Eu vou morar numa casa maior, você tem que me emprestar o dinheiro para comprar uma casa maior. Tem que o quê, cara pálida? Quem que tem? Não tem, entendeu? E é assim, ainda que eu faça desta forma, a caridade real é aquela que eu dou sem ter nenhum interesse. É a Exatamente. desinteressada. Então, tá aqui o dinheiro para você comprar essa casa nova. Mas você vai ter que pagar, ou pô, é pouco. E quando você precisar, a pessoa provavelmente não vai te ajudar. Nunca. Porque você emprestou o dinheiro para ela e se mostrou autossuficiente. Então ela vai falar: a Rosa não precisa, não é? E aí o senhor vai Exatamente. falar: nossa, tanto eu ajudei essa pessoa, hoje ela me larga sozinha aqui. Esse é o desinteresse. Você ajudou, eu ajudei, todo mundo ajudou, porque entendeu o que era necessário. Mas não pode esperar a troca. Não pode esperar o retorno. Aí é que vai. Eu nunca esperei retorno, nem nunca foi emprestado. Mas chegou a uma altura que eu disse assim: basta, já não é fome, é vício. Pronto, estancou o Porque, vício. porque realmente há pessoas
que eu digo que precisam, não é? E no momento a gente pode estar ali e ajudar, mas uma vez, duas, à terceira já é demais, penso eu. É assim, depende também, não é? Mas eu não foi duas nem três, eu tive 11 anos neste vício. E para acordar foi um bocado difícil. Ótimo. E como é que você acordou? Acordei quando realmente olhei para a minha conta e disse assim, eu este mês não posso. Mas eu queria... Bom, mas eu não posso. E a Rosa passou a ser assim um bocado fora de contexto. Aí é que eu Olha, abri o olho. olha aí. Quando a Rosa olhou para ela, ela falou: não, não dá. Eu tenho que pensar em mim primeiro. Hum, Que nós falamos no encontro passado. Ama o teu Deus. Ama o exato. outro como a si mesmo. Mas entre o outro e você, ama a você primeiro. Ama o teu Deus. Senão eu não consigo amar o outro. A reforma íntima eu só consigo orientar e aconselhar quando eu faço em mim. Senão as pessoas perguntam para mim, qual é o caminho da reforma íntima? Eu falo, não sei. Estou falando o que está escrito no Evangelho ali. Hum. E tem que fazer, mas eu não sei o caminho. O caminho da reforma íntima é muito duro. E você achou pelo menos nesse perrenguezinho aí, você entendeu. Não dá para ficar sustentando esse pessoal. Hum, Tem outras pessoas que eu preciso assistir. Tem a mim que eu preciso assistir. Né? exatamente. E se achar ruim, paciência. Paciência. Mesmo. Mas o importante é que você começa a raciocinar. Até a fé raciocinada. Fé não é se dar de corpo e alma para os outros. Caridade não é isso, tá? A coisa tem que ser comedida. É na medida da necessidade e da minha possibilidade. Ponto. Bom, O que mais? Ninguém mais? Alguém tem dúvida da espiritualidade no geral? Que viu na internet? Vamos embora, Rosinha. Rosinha tá animadona hoje. não estive aqui a semana passada, hoje tenho que falar por a semana passada também. Tá certo? Eu tenho uma dúvida. É assim, Fernando, eu ando a ver uns vídeos, andei a ver porque cheguei a uma altura que aquilo começou-me a fazer tanta confusão que eu disse assim, eu não quero ver mais porque isto está-me a deixar um bocado tola. Aqueles vídeos dos Anunnaki. Eles falam nos vídeos dos Anunnaki como se realmente a Bíblia fosse escrita pelos... Eles confundem-me. Aquilo que eles realmente falam nesses vídeos e que eu não ponho em causa se é verdade, se é mentira, porque eu em princípio não estive lá. Eu, Rosa, não estive lá. Mas aquilo que eles falam nos Anunnaki que eles vieram, que fizeram com Abraão, com o Noé, com esses seres todos que estiveram aqui, eles acabam por dizer, e como não sei, um deles que viveu durante 900 anos, porque os Anunnakis também vivem muitos anos assim, são quase imortais. Fica uma dúvida se realmente
eles estão a falar a verdade ou não, e eles vão buscar os acontecimentos dos Anunnaki e transpô-los para a Bíblia, e a gente fica a pensar, mas a gente está a viver aonde? O que é isto? Nós somos quem? A Bíblia foi escrita por homens, mas tiradas dos Anunnaki. Isto é o quê? Ai, 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 ai. Isso é teses, caminhos de diferentes tribos, diferentes religiões. Vamos lá. A religião dos católicos tem como livro sagrado a Bíblia. O judaísmo tem como livro sagrado o Torá. O Torá não tem Jesus. Para os judeus, Jesus não veio. Jesus não era o Messias. O Islã tem como o livro sagrado o Alcorão. O Alcorão, e eles matam os outros por conta do que eles alegam que está escrito no Alcorão. Os Vedas, hinduísmo, os Mormons, o mormonismo, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Os Tripitakas, o budismo. E o Guru Granth Sahib, o sikhismo. Então, assim, cada religião, cada vertente tem um livro sagrado. E tem o Bhagavad Gita também. Também é indiano. Por isso que eu digo para vocês, não adianta eu me basear nos Anunnakis, nos judeus, nos católicos, nos protestantes, nos espíritas. Eu preciso ter a minha verdade. Não adianta eu ficar seguindo uma coisa que ninguém sabe. Gente, a Bíblia é fundamentada em evangelhos. O primeiro evangelho de João foi escrito 30 anos depois que Jesus morreu, em grego. Eles mal sabiam escrever ou falar o aramaico, que era a língua deles. E o primeiro evangelho canônico, só escolheram 4, de 15, os outros são apócrifos, eles escolheram 4. Esses 4 formataram a Bíblia. O primeiro foi escrito 30 anos depois que Jesus morreu. Se eu tiver por base que todos os apóstolos eram contemporâneos de Jesus, e Jesus morreu com 33 anos, então todos os apóstolos tinham entre 35, 40, 25. Se naquela época a vida mais longeva era de 60 anos, 70 anos, como é que o cara foi escrever o Evangelho 35 anos depois que Jesus morreu? 30 anos depois que Jesus morreu. Se ele tivesse 25 quando Jesus morreu, ele escreveria esse Evangelho com 60. Ele está no limite da vida. Então, hoje a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque está cheio de egoísmo, está cheio de vaidade, está cheio de orgulho, está cheio de mentira, de dogma, de crença limitante, de bloqueios em todas as histórias de religiões. E o que eu digo para vocês é isso: sejam livres. Não se foquem numa coisa. Criem o evangelho da Fernanda, da Rosa, do Marcelo, da Verônica, da Helene, da Carol. Esse é o meu evangelho. É o evangelho do Fernando. Evangelho segundo o fernandismo. E é isso aqui que eu vou seguir. É isso que eu aprendi. É isso que eu vi. É isso que eu converso. É isso que eles me falam. É isso que eu leio. Eu decidi seguir.
Esse evangelho. Aqui não tem mentira. Aqui tudo pode. Nem tudo é conveniente. Mas tudo pode. Então, sabe, se é o Anunnaki, se é o das galáxias, pouco me importa. Se Jesus não foi Jesus, não foi filho de Deus, foi um cara. O que me interessa é que aquele cara, há 2000 anos atrás, falou coisas que fazem sentido para mim. Pouco me importa quem ele era. Eu tenho como mestre, sendo ele quem for. Filho de Deus, não filho de Deus. Porque o que ele falou me faz sentido. Até hoje me faz sentido. Entendeu? A verdade é aquela que você traz para você, que você cria para você. Nem é o que o Fernando fala, nem que João, nem que Antônio, nem que Paulo, nem que ninguém. A verdade é aquilo que eu consigo interpretar, assimilar e aceitar. E falar, isso parece legal. Então eu vou escrever no Evangelho segundo o Fernandismo aquilo que eu aprendi. O que não, eu descarto, eu jogo fora, gente. E a verdade de cada um não é igual do outro. O caminho, a jornada de cada um não é igual do outro. É tudo diferente. Para de ver vídeo na internet, cozinha. É isso mesmo que eu vou fazer. Aliás, já fiz, porque chegou a uma altura que realmente eu disse assim, bom, isto aqui é muita maionese, eu ainda vou escorregar e não vale a pena. E depois que veio, pronto, quando chegou a uma parte que eu comecei a ver que afinal de contas também Cristo é Anunnaki, o pai dele é não sei das quantas, e eu disse assim, pronto, isto aqui já realmente já não interessa, já não vale a pena. São histórias, não é? A gente, pronto, pode ouvir as histórias todas e aceitar que haja histórias, mas acreditar na nossa. Realmente é o que realmente interessa e eu acabei por dizer assim, pronto, já não quero ouvir mais porque já não me interessa. Pronto. Mas pronto, É isso. ouvi e ao mesmo tempo disse assim, é que há tantas coisas, não é eh, como é que ele se chama? Eu até me esqueço dos nomes todos, não é? Mas pronto, todos aqueles apóstolos que vieram e que andaram com aquelas, Moisés que veio com as, tudo isso tem justificação a dizer que são os Anunnakis que vieram nas naves e eu disse assim, pronto, eu até sou capaz de acreditar nessas coisas todas e até achar que é verdade. Mas quando mexeram um bocadinho mais intimamente nas coisas em que eu acredito, eu disse assim, pronto, agora já chego. Já não quero ouvir mais. Não me interessa mais, não é? É. É Mas às isso. vezes é bom a gente também ir ouvir outras coisas para ver se realmente a nossa fé está do nosso lado ou não. Digo eu, não sei. É isso, Rosinha. É a gente simplesmente começar a entender que existem coisas que para nós vão deixar de fazer sentido. E é onde você parou de ouvir. Fala, não, não, não. Então, isso confronta a tua verdade. Foi mesmo isso. Ouvi desde o início que eles disseram que foram os Anunnakis que apareceram aqui, que transformaram os, os macaquitos, não é, em pessoas, com os genes deles, que afinal de contas foram eles que implantaram a humanidade aqui na Terra, porque vinham sugar-nos o ouro e tirar-nos o ouro que a gente tinha para, para o planeta deles e não sei quanto, achei interessante e depois veio o Noé e quando entrou naquela de me dizer que afinal de contas Jesus também era Anunnaki, que o pai dele
é em Lui ou em Lui, ou não, eu disse assim, bom, aí já começas a tripudiar e eu já começo a não gostar muito da história, a história já me está a começar a. É melhor eu parar por aqui, não vale a pena. Eu continuo com a minha e vocês continuam. Mas foi interessante, até ali foi interessante, achei interessante. Todo estudo é interessante, todo estudo é válido, mas eu tenho que tirar dele aquilo que me interessa, aquilo que condiz com a minha verdade, seja qual estudo for. Pronto, era essa a minha dúvida. Muito obrigada. Muito bem, de nada. Mas ok, pessoal? Podemos encerrar por hoje. Muito bom. Então vamos lá. Fernando, Oi, eu pedi oração para uma senhora, não está nada bem. fala para mim o nome. É Tereza Fernandes Caldeira. Caldeira. Ela tá internada? O que ela tá? Não está em casa, é bastante idosa, mas vai precisar ser internada, né? Tá. Ela tem 90 anos já e não está bem. Aí a família pediu reiki, oração, e eu já fiz o reiki, agora lembrei de pedir oração para ela, né? Para que seja feito o que for necessário também. Senhora. Só marcar Eu- aqui outro. Bom, então vamos levando o nosso pensamento novamente a Jesus, calmando o nosso coração, e conversando com o nosso irmão Jesus, dizendo: irmão, é por ti que nós nos reunimos para aprimorar os nossos estudos nessa jornada de evolução. Agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, são sempre todos muito bem-vindos. Agradecendo aos nossos mentores, agradecendo pelo tanto que se dedicam a nós e pedindo que continuem nos intuindo, nos orientando, nos direcionando, nos ensinando, nos protegendo. Agradecendo à espiritualidade maior, aos espíritos de luz, pelo tempo, pela paciência que doam a nós, e pedindo que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a bênção divina do passe. Quando cada participante dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade que é pura luz, um branco perolado, e essa luz passa a ser irradiada para o topo da nossa cabeça. E essa luz começa a tomar o nosso corpo, expulsando todas as energias internas do nosso corpo. Todas. Empurrando lá para baixo, tomando o espaço dessas energias, jogando para os nossos pés e dos nossos pés para o centro da Terra. E quando essa energia branca perolada toma todo o nosso corpo, ela começa a envolver os nossos órgãos, órgão por órgão, todos os órgãos, curando os órgãos doentes, reabilitando os órgãos enfraquecidos. Essa energia é tão forte, tão densa, que passa a exalar do nosso corpo. Ela sai, ela extravasa o nosso limite físico e passa a atingir os nossos familiares, os nossos lares, os nossos pets, os nossos locais de trabalho,
nossos carros, nossos amigos, nossos inimigos, tanto aqueles que precisam tanto dessa transmutação de energia no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. Essa energia é tão forte que passa a extrapolar os limites do orbe terrestre e se lançar no universo. E é nessa doação de energia intensa, Pai, que nós agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Pedimos intervenção em nome da irmã Teresa Fernandes. Desculpa, Aldeira. Caldeira, e pelo irmão Marcos Vinícius das Neves. Marcos Vinícius das Neves, Invenção. Pedimos aos irmãos que intervenham de acordo com a orientação dos mentores para auxílio desses dois irmãos. E finalizamos dizendo, Senhor, é em tuas mãos que nós entregamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de vossa palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecendo mais uma vez nosso irmão Marcelo pela leitura de hoje. E para quem eu vejo amanhã, até amanhã. Para quem eu vejo no próximo Evangelho, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Beijo.